Eu já peguei muitas pacientes em consultório cometendo esse erro sem perceber. Alimentos que você consome durante o dia que você não sabe que fazem mal e que engordam e você continua consumindo. Acontece muito com o quê? Balinha, torrada, bolacha, água e sal são os principais causadores desse problema. Por que eu tô te falando isso? Aquelas bolachas fit que na verdade não tem nada de saudável. A pessoa tá num processo de emagrecimento, talvez você se veja nesse momento, tá num processo de emagrecimento, diminuiu o café da manhã, diminuiu o almoço, diminuiu o jantar, mas isso vai causar uma fome maior, porque o correto não é diminuir, é diversificar. E o que acontece? Você vai de tarde ali no seu escritório, na sua casa mesmo, abre um pacotinho de bolacha, água e sal. Afinal de contas, não tem muito gosto, deve ser bacana pra saúde, deve ser saudável. Porque as pessoas acreditam nisso, né? Que o que não tem gosto, o que é sem graça, tá bom pra fazer dieta. O que é um grande absurdo. Mas enfim, você pega a bolachinha, água e sal ali e você come 6, 7 bolachas, água e sal. Ali, gente, você está consumindo a quantidade de calorias de um almoço, por exemplo. Tá? E isso é muito danoso no seu processo de emagrecimento. Isso é um alimento que você não está contabilizando, né? Porque a gente geralmente contabiliza aqui o quê? O almoço, o jantar e o café da manhã, que são as principais refeições. Mas tudo precisa ser contabilizado ao longo do dia. Outra coisa que eu vejo muito, a pessoa tá de dieta, enfim, ela vai lá e ela compra aquelas balinhas, né, que vem naqueles tubinhos assim, e come aquilo o dia inteiro. Ou chupa 5, 6 balas pra... Ai, tô com fome, tô com gosto ruim na boca, vou comer uma bala aqui pra ajudar. E aí passa o dia comendo bala. Um pacote inteiro de balas vai representar aí pra vocês também, eu acho que a quantidade de calorias de um almoço. Esse dado eu não tenho de cabeça, mas deve ser algo nesse sentido. E fora isso, eu estou falando tanto pra bolacha, água e sal, quanto pra torrada, quanto pra bala, eu tô falando de calorias vazias. O que são calorias vazias, Nutri? É um alimento que me fornece apenas calorias sem me fornecer nutrientes, tá bem? Ah, mas tem carboidrato. Carboidrato é um nutriente, mas não nessa forma, tá? Que é uma forma muito refinada, não compensa. Essa entrada de carboidrato não compensa pro seu corpo, tá certo? Então, o que é importante ser falado aqui neste momento? Que a gente tem que olhar sempre para nossa refeição como um todo. A gente não tem que olhar para as principais refeições. A gente tem que olhar para o nosso dia todo, tá bem? Talvez esse pode ser um grande erro que você também esteja cometendo, porque às vezes você pode diminuir as suas refeições ao longo do dia e não perceber esses alimentos que vêm aí, e eu posso te garantir que isso eu pego muito em consultório. Pacientes que estão fazendo tudo certo, de verdade, eles acreditam que estão fazendo tudo certo, fazem diário alimentar bonitinho, coloca fotinho lá do café da manhã, fotinho do almoço, fotinho do jantar, tá impecável, maravilhoso. E aí não vem o emagrecimento e a gente conversa sobre isso, a pessoa fala, caramba, Nutri, eu tenho beliscado bolachinhas ao longo do dia lá no trabalho. E quando a gente vai calcular essas bolachinhas, deram 10, 12 unidades. Porque é uma coisa que não me dá saciedade, é uma coisa que algumas bolachas, tá? Não todas, é bem palatável também. Então, quando você vai ver, foi um monte de bolacha, você consumiu ali muito mais calorias do que se você comesse, talvez, aquele bombom que você tanto gosta. Então, é meio que uma enganação, não é culpa sua, né? É uma enganação que a gente sofre por querer emagrecer. Eu quero emagrecer, então eu acho que isso é o melhor pra mim. E, na verdade, não é. É algo a ser observado com muito cuidado e com muito carinho, porque a gente precisa ter essa diferenciação dos alimentos que são bons e do quanto esses alimentos que não são bons fazem parte do nosso dia a dia. Se eu estiver falando de bolachinha, água e sal todos os dias no período da tarde aí, tô falando talvez de um incremento de 1.200 calorias na semana, o que é uma coisa muito grande, tá certo? Então, isso é uma coisa importante pra gente olhar sempre. Mas, Nutri, como é que eu faço essa verificação? Como é que eu entendo que se eu tô fazendo isso ou não? Diário alimentar. O diário alimentar é a melhor forma de você conseguir fazer esse processo. Você vai pegar um Excel, por exemplo, ou um caderno, o que você achar melhor pra você. Eu sou da turma do papel, tá, gente? Eu gosto mesmo de papel, de agenda de lhama, enfim, essa sou eu na vida. Mas você pode pegar um Excel aí bacana e você escrever o horário que você abre por dia, né, o teu diário alimentar. Você coloca o horário que você comeu, o que você comeu e quanto você comeu. Vou dar um exemplo aqui. Você coloca lá uma caneca de leite, meia caneca de café preto, uma colher de chá de açúcar, um pão de forma integral, uma fatia, aí coloca lá um ovo mexido, exemplo, tá? Aí lanche da manhã.
Putz, acabei de pegar um biscoito ali, você anota, um biscoito X. Quando você, aí no final do dia você olha o todo, você enxerga quantos beliscos estavam ali que não eram programados, que estão fora da conta. E aí o que é mais importante daí também da gente tirar desse relatório do diário alimentar é pensar, os beliscos foram por qual motivo, né? Eu tava com fome quando eu belisquei, então eu preciso colocar um lanche da tarde aqui, eu preciso aumentar o almoço, o que eu preciso fazer? Segunda coisa, eu não tava com fome, eu tenho essa noção, ok, então qual foi o sentimento que veio pra eu comer nesse momento? O que eu posso fazer pra melhorar pra que isso não se repita? Então a gente vai puxando nesse relatório individual de diário todas as informações que você, né, das atitudes que você cometeu nesse dia para que o dia seguinte seja melhor. E a gente passa 15, 30, 40 dias fazendo diário alimentar e tirando essas informações para que a gente possa sempre melhorar no dia seguinte, tá? É uma maneira maravilhosa, é uma maneira fantástica para trabalhar essa melhora diária, tudo bem? E eu já adianto para vocês que esse ponto aqui é sempre importante a gente avaliar também se a gente está comendo muito pouco no almoço ou muito pouco no jantar. Isso também vai influenciar, e o café da manhã vai influenciar nesses beliscos ao longo do dia, tá bem? Gente, não dá pra enganar o nosso corpo. Existe um mínimo que a gente tem que consumir de caloria por dia, não tem saída. E o corpo vai em busca disso. E se for em belisco, o jeito que ele vai conseguir essas calorias vai ser dessa forma, tá bem? Então mantenha o seu corpo nutrido, mantenha o seu corpo com a alimentação organizada nesse sentido de calorias, de quantidade de volume, para que você tenha um conforto maior aí nesse período de dieta.